O que é o ego? O ego é exatamente o oposto do verdadeiro eu. O ego não é a pessoa. O ego é a decepção criada pela sociedade para que as pessoas possam continuar vivendo na fantasia e nunca se perguntarem a respeito da realidade. É por isso que insisto que, se o homem não abandonar o ego, nunca vai chegar a conhecer a si mesmo. Quando nascemos, temos nosso eu autêntico. Depois, a sociedade cria um falso eu. Você é cristão, você é católico, você é branco, você é alemão, faz parte da raça escolhida por Deus e deve governar o mundo, e assim por diante. Ela cria uma falsa ideia de quem são as pessoas. Ela lhes dá um nome e, em torno do nome, cria ambições e condicionamentos. E, pouco a pouco, uma vez que leva quase um terço da vida, a sociedade trabalha o ego dos indivíduos através da escola, da igreja, da faculdade. No momento em que volta da universidade para casa, você já esqueceu completamente seu ser inocente. Você agora é um grande ego, com uma medalha de ouro. É da primeira classe. Está no topo da universidade. Agora está pronto para ir para o mundo. Esse ego tem todos os desejos, ambições, vontades para estar sempre no topo de tudo. O homem é explorado por esse ego, e isso nunca lhe permite nem mesmo um vislumbre de seu eu autêntico, real, e sua vida está lá, em sua autenticidade. Portanto, esse ego produz apenas infelicidade, sofrimento, luta, frustração, loucura, suicídio, assassinato, todos os tipos de crime. A pessoa que busca a verdade tem de começar exatamente a partir desse ponto. Descartar tudo o que lhe foi dito pela sociedade em relação a quem ela é. Com certeza, ela não é nada disso, pois alguém pode saber quem o outro é, exceto ele próprio. Nem os pais, nem os professores, nem os padres podem saber quem você é, a não ser você mesmo. Ninguém pode entrar na privacidade de seu ser. Logo, ninguém sabe nada sobre você. E o que quer que tenha dito a seu respeito está errado. Coloque isso de lado. Desmantele todo o ego. Ao destruir o ego, você vai descobrir seu ser. E essa descoberta é a maior possível, porque dá início a uma peregrinação totalmente nova em direção à felicidade suprema, rumo à vida eterna. É possível optar pela frustração, pelo sofrimento, pela infelicidade, e então continuar a alimentar o ego. Ou pode escolher a paz, o silêncio, a felicidade. Mas nesse caso é preciso recuperar a inocência.
A criança, por exemplo, não nasce com ego. O ego é ensinado pela sociedade, através da religião, através da cultura. Qualquer um que já observou que os bebês não dizem "estou com fome". Se o nome do bebê é Bob, ele diz "Bob está com fome. Bob quer ir ao banheiro". Ele não tem a noção do que quer dizer eu. Ele indica a si mesmo na terceira pessoa. Bob é como as pessoas o chamam. Então, ele também chama a si mesmo de Bob. Mas ao chegar o dia, à medida que ele cresce, em que vão começar a ensinar a Bob que isso não está certo. Bob é o nome que os outros usam para chamar você. E você tem que parar de chamar a si mesmo de Bob. Você é um indivíduo. Você tem que aprender a chamar a si mesmo de eu. No dia em que Bob se torna eu, o bebê perde a realidade de ser e cai no poço abismal escuro de uma alucinação. Ao chamar a si mesmo de eu, passa a operar uma energia totalmente diferente. Agora, o eu quer crescer, quer se tornar grande, quer isso, quer aquilo, quer subir cada vez mais no mundo das hierarquias. O eu quer um imperativo territorial maior. Se alguém tem um eu maior que o do outro, isso cria um complexo de inferioridade nesse outro. O homem faz todo o esforço para ser superior ao outro, mais santo do que o outro, maior do que o outro. Agora sua vida toda é dedicada a uma coisa estúpida, que em primeiro lugar não existe. Ele está em um caminho de sonho. Vai continuar a se mover, tornando o seu eu maior, cada vez maior. E é isso que cria quase todos os seus problemas. Até mesmo Alexandre, o Grande, teve problemas enormes. O eu dentro dele queria ser o conquistador do mundo. E quase o conquistou. Digo quase por duas razões. Primeiro, na época dele, não se conhecia metade do mundo. Não se conhecia a América. Segundo, ele entrou na Índia, mas não conseguiu conquistar a Índia e teve de voltar das fronteiras para trás. Ele não era muito velho, tinha apenas 33 anos. No entanto, nesses 33 anos, ele simplesmente lutou. Lutou e lutou. E ficou doente, entediado com a luta, matança, assassinatos, sangue. Queria voltar para casa e descansar. E nem mesmo isso conseguiu. Não conseguiu chegar à sua casa em Atenas. Morreu na véspera do dia previsto para chegar lá. Uma vez que Atenas estava a apenas 24 horas de distância. Mas toda a sua experiência de vida que ele envolveu ficar mais rico, maior, cada vez mais poderoso, e depois o fato de também sentir uma impotência absoluta. Nem mesmo foi capaz de postergar sua morte por 24 horas.
e tinha prometido à mãe que, depois que tivesse conquistado o mundo, ele voltaria e colocaria o mundo inteiro aos pés dela, como um presente. Nenhum filho tinha feito aquilo para nenhuma mãe antes. Portanto, era algo absolutamente único o que ele pretendia fazer. Porém, Alexandre sentiu-se impotente, cercado dos melhores médicos. Todos eles disseram: você não pode sobreviver essa jornada de 24 horas. Você vai morrer. É melhor descansar aqui. Talvez haja uma chance. Mas não se mova. Não vemos muita chance nem mesmo com o descanso. Você está submergindo. Está chegando cada vez mais próximo. Não da sua casa, mas da morte. Não da sua casa, mas do seu túmulo. E não podemos ajudar. Podemos curar doenças. Não podemos curar a morte. E isso não é doença. Você está quase como um cartucho gasto. Em 33 anos, você gastou toda a sua energia vital para lutar contra essa nação, aquela nação. E, enfim, desperdiçou sua vida. Não se trata de doença. É só que sua energia vital está gasta, e gasta inutilmente. Alexandre era um homem muito inteligente. Foi discípulo do grande lógico e filósofo Aristóteles, seu tutor particular. Morreu antes de chegar à capital. Antes de sua morte, disse ao seu comandante: este é o meu último desejo, e tem de ser cumprido. Qual foi o seu último desejo? Um desejo muito estranho. O desejo era o seguinte: quando carregarem meu caixão para o túmulo, vocês devem manter as minhas mãos penduradas do lado de fora do caixão, explicou Alexandre. Que espécie de desejo é esse? Perguntou o comandante. As mãos são sempre mantidas dentro do caixão. Ninguém nunca ouviu falar de um caixão sendo carregado até o túmulo com as mãos dependuradas para fora. Não tenho muito fôlego para explicar a você, mas em suma, quero mostrar ao mundo que estou indo com as mãos vazias. Achei que estava ficando cada vez maior, cada vez mais rico, mas, na verdade, eu estava me tornando cada vez mais pobre. Quando nasci, vim ao mundo com os punhos cerrados, como se estivesse segurando algo nas mãos. Agora, no momento da morte, não posso ir com meus punhos fechados, esclareceu Alexandre. Manter os punhos fechados exige vida, um tanto de energia. Nenhum homem morto é capaz de manter as mãos fechadas. Quem irá fechá-la? Um homem morto não está mais presente. Toda a energia se foi. E as mãos se abrem por conta própria. Deixe que todo mundo saiba que Alexandre, o Grande, está morrendo com suas mãos vazias, como um simples mendigo. E pelo que vejo, ninguém aprendeu nada com essas mãos vazias, pois as pessoas depois de Alexandre continuam a fazer o mesmo de formas diferentes. O ego do homem é a fonte de todos os seus problemas, de todas as guerras, de todos os conflitos, de todo o ciúme, medo e de toda a depressão. Sentir-se um fracasso, comparar-se continuamente com os outros, faz com que todo mundo se machuque, e se machuque bastante, porque ninguém pode ter tudo. Uma pessoa
ser mais bonita que outra dói. Uma pessoa ter mais dinheiro do que a outra dói. Uma pessoa ser mais bem informada do que a outra dói. Muitas coisas estão por aí para machucar as pessoas, mas elas não sabem que não são essas coisas que as machucam, pois elas não me machucam. As coisas machucam as pessoas por conta do ego delas. O ego constantemente treme de medo, pois sabe muito bem que é um artefato, um dispositivo artificial criado pela sociedade para fazer com que as pessoas continuem a correr perseguindo sombras. Esse jogo do ego de chegar cada vez mais alto é política. O ego e todos os seus jogos, casamento, dinheiro e poder, são seus jogos. Todos os jogos são jogos do ego. A sociedade manteve-se até agora jogando. Trata-se de uma Olimpíada constante em todo o mundo. Todo mundo está lutando por seu caminho para o topo. E uns estão puxando as pernas dos outros para baixo. Porque no pico do Everest não há espaço suficiente para todos. É uma competição predatória e torna-se tão importante para o homem que ele se esquece completamente de que esse ego foi plantado nele pela sociedade, pelos professores, do jardim de infância até a universidade. O que é que eles fazem? Reforçam o ego das pessoas. Cada vez mais diplomas são adicionados ao seu nome. E as pessoas começam a se sentir cada vez maiores. O ego é a maior mentira que as pessoas aceitam como uma verdade. No entanto, todos os interesses adquiridos são muito a favor dele, porque se todo mundo se tornar consciente da ausência de ego, toda essa Olimpíada que acontece no planeta vai simplesmente chegar a um impasse. Ninguém vai querer escalar o Everest, pois todos vão se divertir, estejam onde estiverem. Estarão satisfeitos. O ego mantém o homem na expectativa. Amanhã, quando for bem sucedido, ele vai ficar alegre. Hoje, é claro, ele tem de sofrer, tem de se sacrificar. Se quiser ser bem sucedido amanhã, hoje tem de se sacrificar, tem de merecer o sucesso. E para isso, ele está fazendo vários tipos de contorcionismos. E é só uma questão de um pouco de tempo de sofrimento, para que depois haja alegria. Mas esse amanhã nunca chega, nunca chegou. Amanhã simplesmente significa aquilo que nunca chega. Ele adia a vida. É uma bela estratégia para manter as pessoas em sofrimento. O ego não pode ter contentamento no presente. Não pode existir no presente. Existe somente no futuro, no passado, naquilo que não é. O passado não é mais. O futuro ainda não é. Ambos não existem. O ego só pode existir com o não existencial, pois ele próprio é inexistente. No presente, momento puro, o homem não vai encontrar nenhum ego em si, e sim uma alegria silenciosa, um
nada, silencioso e puro.